Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brenda, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da UniESC de Chapecó. Essa é a minha colega Ellen Cristina. E essa é a apresentação do nosso estágio básico 3, que foi orientado pela professora Morgana Orso dos Santos. E o nosso foco de apresentação, o título da nossa apresentação é Toque Toque, a terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a nossa observação do estágio básico 3 foi, na verdade, um pouco alterada em função da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Nós precisamos fazer a observação e análise do filme Tok Tok, que está disponível no Netflix. Então, se vocês quiserem assistir, já assistiram. A gente analisou como o transtorno obsessivo-compulsivo, quais são as características principais dele e como que a terapia cognitivo-comportamental colabora com os pacientes que têm essa psicopatologia. Então, o toque, ele está presente na vida de muitas pessoas, alterando negativamente a forma delas viverem. Então, quando a pessoa pensa muito exageradamente em sujeira, em manter tudo alinhado, são inúmeras dúvidas que não terminam, vontade de conferir tudo a toda hora, acumular objetos, e isso tudo em uma intensidade variada, mas que acaba refletindo tanto na rotina pessoal, quanto familiar, quanto social do paciente. E ele pode acompanhar o indivíduo durante toda a vida dele, em alguns momentos com alta intensidade, outras com menor, mas é difícil esses sintomas desaparecerem de forma natural. Então, por vezes, essas manifestações podem ser leves, quase imperceptíveis, porém, normalmente é associado a sentimento de culpa, medo, ansiedade, e acaba interferindo na rotina dessa pessoa. Então, a pessoa acaba ficando refém desses sintomas. E hoje ele é considerado um transtorno mental grave e até incapacitante. Normalmente tem início precoce nos indivíduos, mas ele também pode ser desencadeado por algum trauma, por algum acontecimento em específico também. Então, compreende-se que a pesquisa sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é de extrema importância no nosso meio acadêmico, porque estudar sobre esse transtorno, seus sintomas e tratamento promove a qualificação dos acadêmicos ao exercer a profissão enquanto psicólogos, né? Entende-se que é necessário que o psicoterapeuta ele tenha conhecimento do transtorno para então ele se orientar na condução da psicoterapia, né, e de colaborar da melhor maneira com o paciente. O nosso objetivo geral foi analisar de como o toque ele interfere no comportamento humano. Os específicos foram promover a construção e ampliação do conhecimento científico sobre a TCC e o toque, e associar a relação entre a prática e teoria, né, utilizando o método de observação e análise comportamental da personagem Blanca do filme Tok Tok. Então, sobre o toque, a quinta edição do DSM, ele caracteriza o toque como obsessões e compulsões frequentes que prejudicam consideravelmente o funcionamento do cotidiano do indivíduo, né? O que seria essas obsessões? São pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentados como intrusivos e indesejados, e que na maioria dos indivíduos causa grande ansiedade ou sofrimento, né? E entre as obsessões mais comuns estão pensar repetidas vezes sobre ter prejudicado os outros, sobre contaminação, e também poderia ser sobre duvidar de ter fechado a porta de casa ou não, né? As compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão, né? Esses comportamentos repetitivos podem ser lavar as mãos frequentemente, organização, verificação. Os atos mentais podem ser contar ou repetir palavras em silêncio,
orar por diversas vezes, e conforme Barlov, enquanto todas as obsessões são eventos mentais, as compulsões podem ser mentais ou comportamentais. Então, é importante a gente também entender qual que é a função da terapia cognitivo-comportamental e quais técnicas são utilizadas justamente para aplicação nessa psicopatologia que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o principal intuito da TCC é fazer com que o paciente perceba e modifique esses comportamentos que são disfuncionais, pensamentos que são inadequados ou inúteis, para que ele consiga aplicar no momento que ele está tendo essa compulsão, que ele está tendo essa disfunção, na verdade, né? E que ele consiga aplicar as técnicas no tempo presente. Então, uma das técnicas mais utilizadas para o transtorno obsessivo-compulsivo dentro da terapia cognitivo-comportamental é o chamado EPR, que é a exposição e prevenção de resposta. Então, o que é o EPR? A gente expõe o indivíduo àquela situação, claro que com certeza vai gerar um desconforto, porque é exatamente aquilo que ele está procurando ajuda para, porém, no desenvolver dessas técnicas, vai ser diminuída a probabilidade dessa resposta causadora do toque. Então, no início, vai ser um processo difícil para o paciente, porque ele vai precisar, no meio, né, dessa compulsão, no meio dessa obsessão, ele vai precisar estar consciente sobre isso e conseguir aplicar essas técnicas. E conforme o tempo for passando, conforme ele for adquirindo prática com aquilo, a gente percebe também o quanto vai diminuindo a probabilidade dessa resposta. Então, o nosso método de pesquisa foi qualitativa. O sujeito observado, então, foi a personagem Blanca, do filme Tok Tok, né? Que foi produzido pela provedora de filmes e séries Netflix. E ela foi escolhida dentre os outros personagens em função do seu transtorno obsessivo-compulsivo por limpeza, lavagem excessiva e evitações. E o instrumento de coleta de dados, então, foi a observação. Uhum. E aqui tem uma foto, então, para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. A Blanca é essa da esquerda, que está segurando um rolo de papel higiênico, que está com luvas, que tem bem esse perfil de quem não gosta de sujeira, que tem essa obsessão e compulsão por limpeza. Esse filme ele é muito interessante porque ele mostra 6 pacientes que têm o transtorno obsessivo-compulsivo e que têm tipos diferentes de compulsão. Então, o objetivo, né, era focar em um deles e nós escolhemos a Blanca por por essa compulsão específica por limpeza. Então, a nossa discussão dos resultados, através das observações, então, realizadas, percebe-se que Blanca, ela tem grande dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? Seja no âmbito profissional quanto pessoal, por causa da sua obsessão por limpeza, né? Ela cita no filme que a limpeza ocupa tanto tempo da vida dela que ela acaba tendo não tempo para viver, né? Ela conta que se isolou do mundo devido ao medo dela ter de se contaminar. E ela fala também, importante ressaltar, que é como se estivesse outra pessoa dentro dela que obriga a se comportar dessa maneira, né? Todas as vezes que alguém tocava em Blanca, então, ela praticava o ato de ir ao banheiro lavar-se, né? Ela carregava na sua bolsa um kitzinho de shampoo, condicionador, secador e roupa reserva. E o medo de contaminar-se, então, leva a Blanca a executar diversos comportamentos, né, observados desde as primeiras cenas do filme, que foi quando ela foi entrar no elevador, um cara espirrou dentro e ela subiu pelas escadas para não entrar no elevador com ele, né? Outras cenas que podemos citar também, sempre que ela ia sentar em algum local, ela limpava antes, ela queria todo o tempo manter o local que eles estavam que ela estava com os outros personagens ventilados, ela abria a porta com o cotovelo ou com os pés, e
Outra cena também é o momento em que a personagem Ana Maria encosta no cabelo de Blanca. Ela se sente compelida a ir ao banheiro e lavá-los. E é curioso como é o desenrolar do filme, né? E como é a evolução da Blanca também. Na verdade, sem querer, né, sem ter um grande domínio sobre essas técnicas de aplicação, o que aconteceu, na verdade, foi uma terapia em grupo promovida por eles mesmos, então, pelos pacientes todos que já tinham toque. Não vou dar nenhum spoiler do filme para quem não assistiu ainda, mas a princípio sem direcionamento nenhum de nenhum profissional, eles começaram a se ajudar porque eles se identificaram, né, com o problema, enfim, com como aquilo afetava individualmente cada um. E percebe-se que a terapia de exposição e prevenção de respostas, que foi inconscientemente o que eles acabaram aplicando no filme, funcionou de forma muito eficaz. Tanto é que já apresentou melhoras nas cenas finais do filme, deu para perceber que ela já estava mais solta, que ela estava mais tranquila também em relação à compulsão dela. E então, as nossas considerações finais, através da pesquisa, então, pode-se fazer a análise mais ampliada dos comportamentos da personagem Blanca, né? Essa análise, ela contribui para uma maior compreensão de como o toque interfere na qualidade de vida dos pacientes, né? A gente, quando iniciou a pesquisa, a gente não tinha muita noção, e o filme certamente contribuiu para que a gente pudesse entender um pouco, né, de como o toque ele interfere mesmo na qualidade de vida do indivíduo. E legal entender também, né, pela nossa pesquisa e baseando, né, nosso estudo em cima da análise do filme, entender como é a solução, como que a gente pode colaborar com os nossos pacientes, como que a gente pode identificar esses sintomas, esses sinais, e também como aplicar uma solução, né, técnicas que vão colaborar com a vida das pessoas, porque realmente acabam muitas vezes se tornando refém do transtorno. Então, com certeza, esse olhar mais analítico foi acentuado, né? E acredito que essas sejam as nossas considerações finais. Agradecemos pela atenção de todos, por vocês terem assistido até aqui, e muito obrigada. Obrigada.